Vamos lá. Kafdalha Tamudalha. Kafdalha Tamudalha. Ontem a gente estava falando sobre pessoa que quer guardar o tefilim. Esse é o último assunto que a gente viu. Chega que quer guardar o tefilim na hora que ele vai dormir. Aonde que ele colocava? Parece aqui que antigamente os tefilim eram com couro um pouco mais fino do que hoje em dia, né? Não era esse couro trabalhado de hoje em máquina, então, era uma coisa mais artesanal. Então o tefilim ele devia ser um couro fino, que eles se preocupavam tanto que imagina se um rato chegava perto do tefilim, ele devia comer e já era, devia comer o tefilim todo. Então ele estava falando aqui sobre de noite, como é que eles guardavam o tefilim. Então ele começou a falar aqui que eles então colocavam embaixo da cabeça deles para guardar. Mas teve outra brada que falou para não colocar embaixo da cabeça deles se ele estivesse dormindo com a esposa. Então como é que ele fala que pode guardar embaixo da cabeça dele? Ele ficou com uma pergunta para Shmuel, que falou que pode. A gente acabou ontem falando que mesmo que tenha a pergunta para Shmuel, Allah é como ele, que você pode sim guardar embaixo da cabeça. A gente vai ver aqui como é que se guarda o tefilim embaixo da cabeça. Se é embaixo da cabeça mesmo, ou a gente vai ver aqui que não é embaixo da cabeça o tefilim, e sim a parte que tem os parashot ficava para fora de onde ele coloca a cabeça, e só a outra parte que ficava embaixo da cabeça mesmo. Vamos ver. Como é que ele colocava esse tefilim embaixo da cabeça dele? Amarabirmia ben Karle Keset. Entre o travesseiro e o colchão, não existia um colchão, não era o nylon lá, o filo. Era nylon, a esteira, aquele negócio. Mas não embaixo da cabeça mesmo. A parte da inspiração ele colocava para fora da cabeça. Colocava no cova aqui de chapéu, quer dizer, olha aqui o Rashi. Cova a kiss shelahem, o bolso, o saco dele. Colocava dentro do saco do tefilim e colocava o saco do tefilim embaixo da cabeça. Não, embaixo do travesseiro o saco do tefilim, embaixo do travesseiro. Eu me lembro que isso existia cama no negócio do Jacob, enquanto morreu a primeira esposa dele, da praga do pai. Aí ele o filho depois botou a mão. A cama, o que acontece? Como é que a cama antigamente era o seguinte: você tinha as estacas, vamos dizer assim, de madeira, os negócios já existiam, e aí eles colocavam como se fosse um pano, uma esteira esticada. Isso era a cama, o colchão não existia. Essa era a cama boa, né? Madeira com pano. Era um pano, uma malha esticada e fazia uma cama. Vamos lá. Bar cabra tzayer leu bechilta umafik lemur shehen lebar. Ele colocava tzayer leu bechilta sorashi biriá prusas vivot mitato koshran. Ele pegava nessa, a gente falou, nessa armação da cama, ele colocava ali em cima da armação da cama. Rav Shisha berei de Ravidi, manachleu asharshifa upris sudra elavaio. Olha o Rashi, o safsal. Ele colocava tipo num banco. E cobria em cima o tefilim. Cobria para proteger. Maravamnuna berei de Rav Yosef zimnicha dava kamina kamederava. Falou Ravamnuna, filho de Rav Yosef, uma vez eu estava na frente de Rava ve'amalizil aitili tefilim ve'shkachtinhu ben kale kesed shelo keneged rosho. Aí ele falou, olha, vai lá e pega o meu tefilim na minha casa, por favor. E ele chegou lá, ele achou o tefilim entre o travesseiro e a cama, mas não estava embaixo da cabeça dele, estava um pouco para fora.
Verravayadana de Yom Tvilau. E aí, por que ele mandou ele lá buscar? Ah, eu já sei. Ele falou por que ele mandou ele buscar? Porque ele queria me ensinar uma alahá. Esse dia foi o dia de Tvilau al-Urashi. Yom Shetvila Isto Dehavalei Leil Tashmish Verrainu Kishmuel Damara Filistoimo. Era o dia que a mulher dele foi fazer Tvilah, teve mikve. Então foi um dia que provavelmente eles tiveram relação. E mesmo assim o Tefilin estava na cama deles. Então, como o Shmuel falou, que mesmo que você durma com a sua mulher, eles também guardavam o Tefilin com eles. O Leagmuran alachá lemaaseh deavad. E por que ele mandou eu ir lá buscar? Para me ensinar uma alachá lemaaseh. Para eu ver como é que se fazia na prática. Quer dizer, depois, de manhã, ele mandou ele lá buscar. Ele podia ter ido. Ele pediu para ele buscar para ensinar alachá. Vai minerar Yosef de Rav Nechuni Meraviuda. Perguntou Rav Yosef, filho de Rav Nechuni para Raviuda. Shnaim sheshenim bemitachat mal. Aqui a gente vai entrar em outra subida. Até aqui a gente estava falando do Tefilin, como é que eles guardavam o Tefilin, porque eles tinham medo de estragar o Tefilin. A gente viu que o guardar o Tefilin, a esmirada do Tefilin, era às vezes mais importante, até entre aspas, mas dava mais importante do que o próprio kavod do Tefilin, né? Porque às vezes poderia pensar que não é kavod, mas talvez teria menos kavod se estar jogado para o rato comer. Isso que a gente viu. Então aqui a gente vai entrar em outra sugya e vai se falar o seguinte: a gente não pode fazer Kriyat Shema ou qualquer outra brachá se a gente está, vamos dizer assim, olhando a ervá, se a gente está nu. E aqui a gente vai ver algumas regras de como eles faziam. Antigamente se ficava mais nu do que hoje. Hoje em dia é muito fácil você ter um pijama, etc. As coisas são mais fáceis. Antigamente nem todo mundo tinha roupa para dormir, roupa para ficar acordado, só tinha roupa para ficar acordado. Então ele vai falar aqui num caso que tinham duas pessoas dormindo. Uma cama, a gente acredita que seja grande. Duas pessoas estavam dormindo, os dois estavam nus. Então como é que se pode fazer Kriyat Shema? E aí as pessoas chegaram e acordaram 9h10, sei lá. 1 minuto antes do Zman de Kriyat Shema. Pode fazer Kriyat Shema ou não pode fazer Kriyat Shema? Não pode. Não. Eles podiam pegar um pano, jogar em cima. Então vamos ver dentro o que a Gemara vai falar até o final. Shnaim she'eshenim b'mitachat mal. Dois que estavam dormindo na mesma cama, o que tem que fazer? Pergunta Rav Yosef Berei de Rav Nechunia para Rav Yuda. Shezei yachzir panav veikra Kriyat Shema, vezei yachzir panav veikra Kriyat Shema. Será que eles podem um virar de costas para o outro, e assim um não vai ver a ervá do outro, e fazer Kriyat Shema, ou não? Mas a pergunta que você não viu para Shem. Aqui a gente está querendo ver como é que é a história. Se é para você não olhar a ervá da outra pessoa, ou se você também na sua ervá e tal, como é que funciona aqui. A gente vai ver até o final de hoje. A gente vai chegar a algumas alachot na prática. Maleach amar Shmuel, assim falou Shmuel, mesmo se a mulher dele estiver com ele pode virar para o lado e fazer Kriyat Shema. Calma, estamos falando da Gemara. Mat que falar Rav Yosef, perguntou Rav Yosef, peraí, como assim a filha Istó, mesmo mulher? Istó, velome bayacher. Com a mulher tiver, sei lá, mas outro talvez não. Aderaba, Istó que gufó. Acher, lo que gufó. A mulher tem uma regra que fala Istó que gufó dela. A mulher dele é como o próprio corpo dele, quer dizer. Então aqui ele está tentando falar o seguinte: olha, se a mulher dele é como o próprio corpo dele, é uma pessoa só, vai virar para o lado e vai fazer Kriyat Shema. Agora, quando tiver outra pessoa, outra vez é outro problema. Fala Gemara, Meitivei. Meitivei é sempre uma linguagem de pergunta. Meitivei. Shnaim sheshenim b'mitachat ze machzir panav vekore veze machzir panav vekore. Mas tem uma braita que fala o quê? Que quando tem duas pessoas na mesma cama, um virava para o lado, outro virava para o outro lado, os dois podiam fazer Kriyat Shema de costas. Vetania Achrita, e outra braita que fala é Hashem Bamitah, Banav Bnei Beto
Betsidó. Ele estava na cama e os filhos dele, as pessoas da casa dele, estavam do lado dele. Ele não pode fazer Kriyat Shema, ela imkena, não ser que a não ser que ele tivesse algum pano, alguma coisa que tivesse dividindo entre eles, separando, quer dizer, cobrindo. Mas se estava lá os filhos, as pessoas da casa dele eram Ktanim, então eles eram pequenos ainda, então ele pode sim fazer Kriyat Shema, mesmo sem esse talit, dividindo ele. Então a gente tem duas braitas. Primeira braita fala, pode virar para o lado e fazer. Segunda braita fala que mesmo se for as pessoas da casa dele, também tem que ter um talit, que tem que ter alguma coisa que separe entre eles. A não ser que eles fossem Ktanim, a não ser que eles fossem pequenos. Bishle maneira, Rav Yosef é bom para Rav Yosef que falou o quê? Que a Khan está falando mulher, não é mesmo a mulher, é só a mulher, os outros dois não. Então tá bom para ele por quê? Porque a Braita falou o quê? Das pessoas da casa dele. Quem é Banav Bnei Beitó? Banav, os filhos dele. Quem é Bnei Beitó? A esposa. Então tá bom para Rav Yosef que falou o quê? Que a esposa sim pode fazer do lado dela, virado para o outro lado, né? Bicha Rav Yosef falou, Kasha Rabeisto Abeacher. Tem uma diferença entre a mulher dele e as outras pessoas. Ela Lishmu, ele que falou até para a mulher dele, mas para as outras pessoas também. Caixa, fica cachê, fica difícil. Não, a Malechashmu, eu falarei para você, para Rav Yosef, Minicha, Veatanya, Ayaya, Shememita, Ovanav, Nebeto, Impemita. Lo Kriyat Shema, ela me caneta talito, Mafseket Benehen. Fala, Shmuel, o seguinte, está escrito lá na Braita. Você estava com seus filhos, com as pessoas da sua casa na cama. Não pode fazer Kriyat Shema, a não ser que tem um talito separando, a não ser que tem alguma coisa separando. Quem são as pessoas da sua casa? Sua mulher? Mait Lachlemei Maristó. Mait Lachlemei, ela Mait Lachlemei Istó. Rav Yosef Tanai, desculpa, Mait Lachlemei, o que você falaria? História Rav Yosef Tanai, Ledidinami Tanai. Istó para Rav Yosef seria uma chloca de Tanaim, se pode ou se não pode. Então para mim também tem uma machlokat de Tanaim. Olha aqui o Rashi. Ledidinami ben Ishto ben Acher plukta dehane Tanai. Tem uma discussão entre esses dois Tanaim, entre as duas braitas, se a mulher pode ou se a mulher não pode. E para Rav Yosef fala que a mulher dele pode. A discussão é nos outros. Vamos lá. Amar Mar. Zé Mahzir Panav Korek Kriyat Shema. A gente viu lá, esse pode virar para o lado e fazer Kriyat Shema quando está com outra pessoa na cama. Ve'aika Agavot Mesailei. Ve'aika Agavot Fararashi Denegai Adadi. Mas se você virar para trás, mesmo que você não vai mais ver a Erevá, você também está o quê? De costas. Também para a parte de trás dele, que também não é tsanua, vamos dizer assim, também não é um grande recato. Então, mais que você não tenha problema da erva da frente, tem problema de trás. Resolveu? Essa é a pergunta como era. Tem problema de trás, mas sai ele Ravuna, tá bom para Ravuna, de amar Ravuna, que falou Ravuna Gavoto no bem Shumervá. Como falou Ravuna, que a parte de trás não tem problema de ervá. Isso. Lembra Messaile Ravuna? Talvez mais uma coisa que prove isso para Ravuna. E aí a gente vai ver uma coisa, outro assunto. A gente vai entrar em alguns assuntos aqui hoje, muitos assuntos. Esse aqui é o seguinte: a mulher precisa fazer a brachá da Halá. E ela lembrou disso, sei lá, quando estava no meio do banho, não sei. Lembrou disso, ela estava sem roupa. Ela pode fazer brachá da Halá ou não pode fazer brachá da Halá? Se ela não fizer, nesse caso parece, se ela não fizesse a brachá da Halá, então, depois, se ela esperasse mais um pouco, ela já não conseguiria fazer
afrachar. Um pano pra descobrir. Então aqui a gente vai ver um caso que a mulher sentou para esconder a ervá dela. Quando a mulher senta, ela consegue esconder a ervá dela, o homem não. E aí ela fez a brachá da halá. Talvez esse caso possa ser uma prova para quem que falou Rav Huna, que na verdade as nádegas não são ervá. Por quê? Porque quando ela senta, ela esconde a ervá da frente, mas não esconde totalmente a ervá de trás. Vamos ver dentro. Haisha yoshevet vekotzala halata arumá. Ela estava nua, sentou e separou a halá. Porque ela pode esconder a ervá dela da frente. Esconder quer dizer não ser vista no chão, sentada. Avalóis, mas não o homem, porque o homem não consegue esconder. Tirga Rav Nachman Baritzka kegon sheayu panea tuchot bakarka. E explicou Rav Nachman Baritzka, olha só, kegon sheayu panea tuchot oloravka, olorashi, dvukot mechusot bakarka, tuchot mashma lashon tiot, tiach, chelek sheina boletet, preparado. Quer dizer, ela estava completamente escondida. Talvez não era um chão duro, talvez era um chão mais fofo de terra, não sei. Então conseguiu ficar completamente escondida no chão. Paneia aqui não é a cara, é a ervá da frente. Amar Mar. Im hayu banav ubnei beito ktanim mutar. A gente viu lá que se os filhos e as pessoas da casa dele eram ktanim, eram pequenos, então ele podia fazer criat shema na frente deles, mesmo que eles estivessem pelados. Jad Kama pergunta a Gemara, e quanto é katan? Quanto é pequeno? Então vai ter algumas opiniões. Primeira opinião, Marav Chisda Tinoket Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. A menina, 3 anos e 1 dia. Tinok Ben Tisha Shanim Veyom Echad. E não, isso não é Hinur. Aqui não é por causa do Hinur. Aqui é por causa de qual idade. A discussão aqui é qual idade que a criança já tem alguma eu acho que não tem relação com araiota, vamos dizer assim. Que a criança vai poder fazer uma relação com alguma coisa. Não vai guardar. Que não deve. Não é guardar. Não é guardar. Porque o homem falou que 29 mercado 9 anos. Não é por guardar, é por já ligar isso a maldar a situação. Aqui a discussão é qual idade que a criança vai maldar a situação. Entendeu? Esse é o caso. Aqui está falando da menina 3 anos e 1 dia. E o homem 9 anos e 1 dia. Essa é a opinião de Rav Chisda. E cadê Amrei? Tem gente que fala Tinokat bat Ahad Eser Shana V'Yom Echad. Menina 11 anos e 1 dia. Vetinok Beishtaim Eser Shana V'Yom Echad. 12 anos e 1 dia. E aqui já é mais ligado, já é mais perto do Bar Mitzvah. 11 anos e 1 dia já entrou para o 12º ano. Então já... Eu quis dizer que em termos de Hinur, essa idade de 9 anos já não é legal. Você não pode fazer isso. Por exemplo, teu filho, quando tiver essa idade, o cara vai ver e vai absorver que você é correto, que você faz correto. Mas como o Hinur é certo. Aqui é um caso que você ia perder a hora de criar chamar e não vou... Complicado. Hoje em dia, todos esses casos da Gemara, hoje em dia, às vezes é mais difícil da gente imaginar, vamos dizer assim. Porque não, a gente já vive numa realidade muito diferente, entendeu? Aqui não era tão, vamos dizer assim, não era, aqui, para começar, aqui para começar, parece, pelo que fala a Gemara, que era muito comum a pessoa dormir nu. Entendi. Hoje em dia não é tão comum assim. Não tinha roupa. O cara não tinha uma roupa. Só tinha uma roupa. Não, o cara ver o pai pelado não era coisa... Os mais ricos tinham uma segunda roupa. O cara viu o pai dormia pelado todo dia. Entendi. É outro conceito. Não era diferente. Às vezes o filho vinha da cama dele. Fala que você não pode pegar a roupa do cara para garantir que o empréstimo não precisa ficar pelado, né? O filho vem da cama dele para a cama do pai. Essa daí passou menino de 9 anos e menina,
Porque a menina, quando ela vê o pai lá, depois dessa idade, ela não pode mais ver. Aqui ele está falando sobre maldade. Sobre o pai fazer Kriyat Shema. Sobre o pai fazer Kriyat Shema no... Eu acho que ele pega a menina com 3 anos, porque 3 anos é a idade, segundo o Midrash, que ele ficar chuvoso. Então, quer dizer, se ela casou com 3 anos, já é uma idade que ela tem discernimento para as coisas. Entendeu? Olha aqui o Rashi. O Rashi fala uma coisa que até é meio pesada, mas fala o Rashi. Bat shalosh u batesha, shehu zman shehen bain lichlal biah. Que é o zman que eles vêm já para um claro de biah. Você já poderia imaginar alguma coisa de relações com uma menina de 3 anos e um menino de 9. Eles já imaginam alguma coisa de biah, não só eles, como a pessoa que está fazendo também. A pessoa que está fazendo, que olha, aqui também tem esse problema. Com menino a partir de 3 anos. Falou Rashi. Aí, essa é a opinião de Rav Hizda. Não, todo mundo pelado. Não, pra dormir. Não, de dormir. Não era com fraternização. Isso aqui a pessoa está no quarto dele. Não quero de mudar. Não. Não. É uma cabana para todos. Id veid ad kidei shadim. Ad kidei shadaim nechono searech tzameach. Aqui fala, e as duas opiniões estão falando sobre quando shadaim nechono, quer dizer, os seios, quer dizer, já vão começar a crescer, quer dizer, os cabelos também já vão. Quer dizer, isso aqui é uma idade que já tem. Você já começa a ter sexualidade exatamente. Amalerav Kahana Leravashi Hatam Amarava Afalgav de Tiufta de Shmuel Achakabatei de Shmuel Acha Mai. Lá a gente falou que mesmo que tem uma Tiufta, uma pergunta para Shmuel lá no caso de filhinho de guardar o filho embaixo da cabeça quando está dormindo, continua sendo Alachá como ele aqui. O que a gente vai falar? Amalei Atu Kulhu Bechada, Mirta, Martinhu. Falou o seguinte: Acha, sobre esses dois que estão dormindo, Shmuel falou que até com a mulher dele também vai poder dormir. Então será que a gente fala que também vai ser a mesma coisa? Quando os dois estão dormindo, até que se for a mulher dele, ele pode virar para o lado para poder chamar? Então ele falou o seguinte: Kulhu Bechada Marta Martino, é tudo, todos eles a gente colocou no mesmo pote. Ela, Echde Itmar Itmar, Echde Lo Itmar, Lo Itmar. Será que a gente pode falar que aqui também é Alachá como Shmuel? Então fala Gumará, aonde a gente falou que Alachá é como Shmuel, Alachá como Shmuel? Onde a gente não falou que Alachá é como Shmuel, a gente não pode falar que Alachá é como Shmuel. Amari Rav Mari, Pele Rav Papa, Seari Otsebe Vigdo, Mal. Rav Mari perguntou para Rav Papa se você tem um cabelo da parte da ervá que está saindo para fora da roupa dele, ele pode fazer Kriyat Shema ou não? Caralei, Sear, e começaram a chamar ele de Sear, porque o pessoal achou que não tinha muita começaram a achar que não tinha muita lógica a pergunta dele, começaram a chamar ele de Sear, cabeludo. Aqui, que é? Maravilha, a gente vai ver mais um pouco e depois a gente vai chegar a algumas conclusões alá. Esse aqui é aquele mesmo lá que foi expulso do meio da também? Que era Mari? Não sei. Só algumas coisas para não ficar voando assim. A gente viu sobre se cobrir. Na verdade, a gente vai ver até mais para frente sobre. A gente vai ver mais para frente um pouco da Alachá sobre fazer brachá e Kriyat Shema quando a pessoa está se a pessoa está de sunga. Se a pessoa está de sunga, ela está cobrindo a ervá. Ela está pelo menos coberta a parte íntima. Então, para fazer brachot, pode fazer. Fazer Kriyat Shema, para não perder o Kriyat Shema. Agora vai falar que pode, para Alachá pode, mas não é bom. Fazer tefilá não pode.
E para você comer sunga, você cobrindo a erva. Esse que é o ponto. Cobrindo a erva. Vai estar sem camisa. Sem camisa. Michel, você vai comer, fazer churrasco em casa, com uma família, com piscina toda, sol tremendo. Você não precisa. Você vai fazer churrasco. Chique. Você vai fazer uma rapa comendo? Você churrasco para os homens da família na piscina. Você precisa fazer abrahá para comer? Lógico. Mas pode fazer de sunga. Tem que fazer. Mesmo de Não sunga. tem problema. Não falou, ninguém falou que não é problema nenhum, mas tem que fazer abrahá. O obrigatório é fazer, não é? Tem que fazer. Você está na piscina, está molhado, vai ficar botando. Tem que fazer abrahá mesmo sem camisa. Precisa de sunga equipar, como é que Você é está essa história? Não, você pode aqui para fazer abrahá. Yala. Maravilha que tefach beishá ervá. Maravilha com tefach. 7 centímetros na mulher, ervá. 7 centímetros. Tefach, tá falando. 6 centímetros. Se você puder ver 6 centímetros do corpo da mulher, ervá, fala Maravilha. Lemai. Ileima leastakuleiba. Para que essa ervá que ele está falando? O que ele está querendo dizer com isso? Se for para você olhar. Lá sobre as mulheres de Midian que vieram se oferecer para a miséria, está falando quando pegaram os tachitim dela para acabar, queimar e tal, pegaram tachitim shabachus, as joias de dentro e de fora delas. Por que está comparando uma com a outra? Se você olhar para um dedo de uma mulher, como se fosse um tachito do lado de fora, é como se estivesse olhando para o tachito do lado de dentro, que eles usavam para alguma coisa parecida com castidade, alguma coisa assim. Sim, castidade. Ela bestou. Então aqui está falando sobre a mulher dele. Ele Kriyat Shema. E para Kriyat Shema, quando você está falando sobre você fazer Kriyat Shema, falou, então Ravitcha, que até um tefach na mulher dele, se ele está olhando, seria problema para ele fazer Kriyat Shema. Maravitcha, Shok Beishá ervá. Shok aqui está falando sobre o joelho, que é? Joelho na Isha ervá, fala Rashi, Beshetish, da mulher que é casada, se lá o joelho já é ervá. Shneimar, como está falando também em Yeshaya, Galei Shok, Avrei Nearot, está falando que estava descobertos. Esse choque, o Herek Shelaregel, minha perna, aqui é joelho ou coxa? Coxa. Perna é o joelho, esse choque, o Herek Shelaregel, minha perna é o Do joelho para cima. Joelho para cima. Galei Shok, Avrei Nearot, que elas estavam descobrindo o joelho, e depois está escrito Tagil Ervatcha, Vegam Tirech Ervatcha. Que você descobriu a ervá e também vai ver a coisa, quer dizer, o Sherpá de nervosismo, tá? Quer dizer que que descobrir a coxa já é ervá. Amar Shmuel Kol Beishá ervá, a voz da mulher também é ervá. Shenemar que kolech erev umarech naavá, amar Avsheshet Sear Beishá ervá, Shenemar Searech Keeder Aizim. Falou que a voz da mulher é ervá, como está falando lá em Shirashim, que kolech erev marech naavá. Ele falou da voz, da sua voz, e depois falou da sua beleza. E depois falou do cabelo da mulher também é ervá, Shneimar Searech Keeder Aizim, que está falando lá sobre também, lá em Shirashim, que está elogiando o cabelo da mulher, então o cabelo da mulher também é ervá. E aqui, principalmente para Kriyat Shema, para Tfilah, para qualquer tipo de tefilá e tal, isso a gente teria problemas a princípio de ver todos essa parte que a Gemara fala de ervá e a alahá com o rabino. O quê? Está falando da própria esposa. Para tefilá. Chama a ver no cabelo dela.
Alahá é que não, mas cada caso é um caso. Tem que falar com o rabino. Alahá, em princípio, você falou que ia falar de Alahá agora. Olha só, cara, se quiser. Não, vai perguntar demais. Vamos lá. Marav Hanina, Anirai Tetrebi, Setalat Filat, Setilav Meitiv. Eu vi, fala Rav Hanina, eu vi Rebbe que ele pendurou o tefilim dele. Mas pendurar o tefilim a gente sabe que não pode pendurar o tefilim. Você pegar ele pela ritual não pode. Cinemamente vem atolê, como você está falando lá na Braita, atolê tefilav e trulochayav. Pessoa que pendura o tefilim, vão pendurar a vida dele. Dorshei Hamurot Amru. Então o que eles falaram? Como é que eles explicaram? Ve'ayu chayei chatulim lecha mineged. Ve'ayu chayei chatulim lecha, que a sua vida vai estar pendurada para você. Mineged zeh atolet filav. Então, para esse que está pendurando o tefilim dele. Então, como é que a gente fala que Rebbe pendurou o tefilim dele? Como é que a gente fala que Rebbe pendurou o tefilim dele? Lokash, não está caché. Haberetsuah, Habektitsa. Não está falando que ele pendurou com a Retsuah, na corda, nos fios. E aí você pegou os fios e pendurou. Esse é o que pendura a sua vida. E outro que você pendurou no próprio tefilim, com os fios para fora. Então, o problema é pela fita, deixar o tefilim. O contrário, se pegar o tefilim pela parte da caixa, aí não tem problema. Tem gente que fala que não interessa onde é, se você ficar pendurando já é assur, já é proibido. Como é que Rebbe então ele fez isso? Bekistata lá, no saco dele, dentro do saco dele ele pendurou. Yahi, Maile Membra, Maldeteima, Tibai Anachá, que Sefer Torah, Kamashmelan, que não. Então por que está falando aqui que ele pendurou? Você pensaria Maldeteima, você falaria Tibai Anachá, você precisa colocar ele em algum lugar, você não pode pegar ele pelo saco e ficar pendurado, quer dizer, segurando ele pelo saco. Kamashmelan, que não. Você poderia pensar que é igual Sefer Torah. Sefer Torah, você não pode botar ele num saco e ficar. Você precisa de Anachá. Você precisa descansar em algum lugar. Você está com ele na mão, você vai botar ele no colo como se fosse descansando em algum lugar. Você vai pegar ele num saco e ficar igual uma trouxa. Você poderia falar que é igual, talvez igual Sefer Torah? Não é. Assim você pode pendurar no saco, por isso a gente usa esses saquinhos de levar ele pendurado, não tem problema. Aquele povo que pendura aí, em vez de colocar. Que? Não, mas tá isso errado. Eles não leem isso aqui, né? Marav Hanina, Nirai Tetrebi, Marav Hanina, eu vi Rebbe, Shegihaku, Pihaku, Veditatesh, Verak, o Memashmesh, Bebigdo. Que é? Rebbe. Que é? Que é bocejando com espinha? Tradução mais alta. Arrotava, bocejava, se inspirava e cuspia. Bocejava. Isso a gente está falando sobre no meio da tefilá. Aval lo haya mitatef. Ele cuspia, ele limpava o cuspe dele na roupa dele. Aval lo haya mitatef. Se quando ele ia rezar, ele não colocava sobre ele. Que sheu mefarek. Mania chado al santero. Que? Quando ele bocejava, ele santerou, falou Rashi. Que? Ele tampava a boca dele para que não ficasse vendo a boca dele. Meitivei, amashmia kolobit filato areize mekatnei emunah. Aquele que escuta a sua voz própria. Aqui parece que é a pessoa que fala mais alto. Parece, ele é mekatnei emunah porque parece que ele acha que Kadosh Baruch Hu não vai ouvir se ele falar mais baixo. Magbia kolobit filato. Agora aquele que grita, areize menevei a sheker, como se fosse um navio sheker.
Megarrek ou mefarrek. Esse aqui é o que... A rota. Bocejou e arrotou. Arezé megacê aruach. Megacê aruach é aquela pessoa que é orgulhoso. A mitatesh mitfilató. Aqui as parecem que são... Espirro? Simandralo. Tem mitatesh milemala e milemala. Simandralo. A gente tem aqui espirro e flatulências. Compara espirro e flatulência. Vamos ver, não, a gente vai ver pra frente qual é o problema. Porque ele fala que a mitatesh mitfilató simandralo. Coisa ruim pra ele. Mitatesh é o quê? Então, a gente vai ver o que é mitatesh. Mitatesh, se é você mitatesh de cima seria o espirro, ou se é mitatesh de baixo seria as flatulências. Veja sobre Nikar Sheu Mechuar. Dá pra ver que ele é uma pessoa feia, vamos dizer assim, suja. Harak Bitvilató, Keilurak Bifnei Amelech. Aquele que cospe na tefilá é como se estivesse cuspindo na frente do rei. Então, como a gente falou lá no começo que Rebbe fazia tudo isso, se a gente viu aqui nessa braita, que todas essas coisas são coisas ruins. Bishlema megarrek mefarrek lokasha. Megarrek mefarrek, uma pessoa que arrotava e que bocejava, não é cachê, não é difícil, porque carne leão só, carne não. Isso aqui é quando a pessoa não teve culpa. E aqui é quando a pessoa quis fazer isso. Aí quando a pessoa quis fazer isso é um problema. Quando a pessoa não teve culpa, então não teve culpa. Você faz de propósito. Ela mitatesh caixa. Agora a pessoa que espirra, quanto que falou que espirra está muito cachê, porque mitatesh não é milocas, também não é cachê, também não é difícil. Por quê? Cada milemata. Aqui é querer fazer espirrar. E aqui que está falando que é uma coisa ruim. É quando a pessoa tinha flatulências. Yamaravzeira, Hamilta, Ablali, Beirav, Hamnuna, Betakilali, Kikulei Talmudai, Demitatesh Mitfilató, Simaniafelo. Mitatesh aqui não sei se é espirrar, acho que é arrotar. Sei no português. Não, é espirrar? Então ele fala o seguinte: Amaravzeira, Hamir Tablai, Liberava, fui para Betmidash Ravamnuna, Betakira ali, Kikulei Talmudai, Mitatesh Mitfilató, Simaniafelo. Todos os Talmidim estavam espirrando no tefilá, e era uma coisa, era um simaniafé, bom para eles, que sempre o Simonachatruach Milemata, Kacho Simonachatruach Milemala. Do jeito que fazer um Nachatruach para eles aqui, que quando você espirra, Ororashi, Itush Nachatruach, uma pessoa que espirra, ela ele fica depois com o nariz mais livre, então pode ser coisa boa para ele. Assim também fazer um Nachatruach lá em cima para ele. Ela rakarakashi, então parece que a pessoa que cospe com a outra que cospe, essa sim está caixa, essa sim está difícil de entender. Porque a gente viu que a pessoa que raca como se tivesse cuspido na frente do rei. Então como é que a gente fala que Rebbe sim cuspiu no meio da tefilá? Rakaraka lá milocassi também não é cachê. Efshar que a viúda, como falou a viúda de Amar, a viúda Hayá omed betfilá benizdamen loró navlió betfilató betalitó. Se você estava no tefilá e veio de repente um cuspe para você cuspir, o que você faz? Então ele limpava no talit dele. Esse é qual caso? Vem talit na eu. Agora se ele tem um talit que é um talit bonito, aqui não é o talit de tefilá, é o talit que eles usavam o dia inteiro. Então se já é um talit sujo e ela, não tem problema. Se agora se é um talit bonito, aí já é a roupa embaixo do talit, então você já limpava na roupa embaixo do talit. Hoje em dia ainda bem que tem papel. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Pega um papel, guarda. Mas ele diz que não pode escrever. Talit não é que do chá. Talit não é que do chá. Talit é mitzvah. Por que a gente não entra talit no banheiro então? O quê? Quando você sai, você não faz brachá. Por quê? Você poderia ter entrado. Por que você não entra talit? Porque a gente pode tirar, a gente tira. Mas quando você sai, você não faz brachá. E é isso que eu falei. Então, talit tem que do chá é mitzvah. Tem diferença entre tashmish mitzvah e tashmish do chá.
E daí a gente vê a parte do saco do tefilim. Saco do tefilim, se você quer guardar alguma coisa junto, não pode. É um saco com kudushá. O saco do talit, se quer guardar uma coisa junto, pode. A pessoa guarda moeda para dar destacar. Tem discussão se pode guardar moeda no saco de tefilim. No saco de talit pode. Tem diferença entre mitzvah e kudushá. Talit não é kudushá, é mitzvah. Quando a gente sai do banheiro, quando a gente tem que ir ao banheiro, tem que tirar o tefilim para ir ao banheiro. Na volta tem que fazer brachá? Tem. E o talit? Não. Por quê? O tefilim é como se fosse interrupção do tefilim, porque você tem que tirar o tefilim, você não pode ficar com o tefilim no banheiro. Na volta você faz o brachá. Talit não. Você até pode, mas tirou por respeito. Tirou porque é fácil tirar. O tzitzit que não é fácil tirar, você não tira. E o talit katane? Não. Também não é fácil, você não tira. Não, talit katane você pode entrar no banheiro, não precisa tirar. Você tira. Pode fazer necessidade normal? Eu gosto. Ravina Havakaya Chorei de Ravashi. Ravina ele estava atrás de Ravashi. Niznamen Lorok. Que aí teve o Ravashi, ele teve vontade de cuspir. Patkale Achorei, e ele cuspiu para trás. Amalei Losa Balamar Lehader Avilda. Você não aprendeu como a vida falou? Você tem que limpar na roupa de dentro. Amalei Ana Anina Datei. Se eu fizer isso, eu não consigo mais rezar. Vou perder minha concentração. Então eu preferi cuspir para trás. Vamos lá. Amashmia Kolobet Filató. Arezemi Katnemuna. Fica perto, a pessoa que aumenta a voz dele na tefilá, é como se fosse, tem pouca emuná, parece que isso vai. Você acha que o Baruch está ouvindo? Maravuna loshanu ela sheachol echavend de bobelachas. Isso aqui é quando ele pode também se concentrar, quando ele está falando em voz baixa. Avalene achol lechavend de bobelachas mudar vehanemi lebeyachid. Agora, se a pessoa não pode se concentrar, ele pode sim falar mais alto, se ele estiver sozinho. Se ele está sozinho, ele pode falar alto, para se concentrar melhor. Se ele acha que ele vai se concentrar melhor, sozinho. Por quê? Aval betzibur. Até lemitra de tzibura, você vai chegar a atrapalhar o tzibur, então não pode. Então tenha um pouco menos de kavaná e fala mais baixo. Rebiaba, havakamistamit minei dravilda, havakaba elemissa cleara de Israel. Rebiaba, ele ia morar em Israel e queria se despedir da viúda, mas ele não queria se despedir de uma forma formal, porque a viúda, falou de amar a viúda, cola ole bavel. Todo aquele que sai de Bavel para Israel transgride uma proibição, não proibição, um mandamento positivo de Neymar, Bavela, Yuval, Veshama, Yu, Adiom, Pikudei, Otam, Neum Hashem. Fala lá em Irmiá, vocês vão para Bavel e vão ficar lá até o dia que Kadosh Baruch Hu vai resgatar vocês. Isso falou Irmiá. Então, a viúda na época eles estavam em Bavel, falava, a gente vai ficar em Bavel até a gente ser resgatado para Geulah. Amar, Izil veishma minei milta. Eu vou lá ouvir alguma palavra dele, alguma última palavra que posso ouvir da viúda. Mibeit vaada, veadar apik azal ashkecheletana dekatana e kame da viúda. Ayau Medbitchulá, ele chegou lá, eles estavam falando sobre o que falou a viúda. Ayau Medbitchulá Venitatesh Mamtin Ad Shechalearuach Vechoseru Mitbalel. A pessoa estava na tefilá e fez flatulências. Então ele tem que esperar até que acabe o cheiro, que não pode rezar com cheiro ruim. E depois ele volta e faz a tefilá. E cadê a Ayau Medbitchulá? O Bekesh Leitatesh Marchik Leacharabar Bamot Mitatesh Mamtin Ad Shechalearuach. Ele tem gente que fala que se ele viu que ele precisa no meio da tefilá, ele precisa no meio da tefilá, então ele se afasta 4 amot, flatula lá, e depois volta, espera passar o cheiro e reza. Veomer, ele fala no meio da tefilá dele, Libonosh Rolam, Yetzartani nekavim chalulim, você me criou com buracos, furos e tal. Galui ve'adu lefanecha cherpateinu vechlimateinu bechayenu beachritenu lima vetolá umatchil mimakom shepasak. Então ele fala Galui ve'adu lefanecha é sabido na frente de você cherpateinu vechlimateinu bechayenu, que a gente
não é nada na vida, o Bechertenu depois, Rimá Betolá, depois a gente vai ser comido por vermes e tal. E quer dizer, isso não é nada, foi mal aí. O Matrim Makom de Passar, que ele volta a filar dele do lugar que ele parou. Malei ilulobati ela lishmoa da varzé daí. Se eu não viesse só para ouvir isso, já seria o suficiente. Assim falou Rabi Abba, depois que ele ouviu isso de Rav Yuda antes de ir para Israel. Bom, mais um pouco para a gente não ficar muito atrasado. Aqui a gente vê o negócio da sunga. A pessoa estava dormindo, aqui está falando o caso que ele estava nu, ele estava coberto completamente até a cabeça dele por causa do frio. Como é que ele vai fazer Kriyat Shema se ele não conseguia sair de dentro da coberta por causa do frio? Então ele faz alguma diferença na da parte da ervá dele, quer dizer, ele cobre, faz alguma diferença dele para a ervá e faz Kriyat Shema. Ve'shomrim al-libo. Tem gente que fala até o levo dele, até o coração, quer dizer, também tem que cobrir até em cima. Vetanakamen liboro et ervá kassavar. Liboro et ervá mutar. Você está falando que você vai fazer, se você botar aqui uma coisa que para no coração dele, então o liboro et ervato. A gente tem uma alahá que fala que você não pode rezar com o seu coração vendo a sua ervá. Então aqui está falando, parece, pelo que está falando, para colocar uma hatzá, alguma coisa que pare aqui na cabeça, então o seu coração vai ver a sua ervá. Então parece que está falando que isso é permitido. Amaravuna, Amaraviochanan, Ayamealech Memevota Metunafot, Maniach Adol Pive Korekrat Shema. Então parece que desculpa, vamos dar uma concluída. Parece que para o Kriyat Shema poderia sim fazer Kriyat Shema assim, dessa maneira. Para Tfilah que teria problema de liboro et ervato. E daí a gente fala o quê? Do caso da sunga. Para Kriyat Shema parece que sim poderia, mas para Tfilah não. Malerav Chissa. Desculpa, vamos lá. Maravuna Maraviochanan. A pessoa estava andando em lugares que estavam sujos, lugar com lixo, com tal, sujo, e coloca a mão na frente da boca dele e faz Kriyat Shema, estava nos manos. A Malerav Chissa falou para Ravuna: a Elohim, isso aqui é um lachon de chuvoá, de juramento. Que isso? Você tá maluco? Imamrai Rav Yochanan, eu juro que falou para mim Rav Yochanan, Bepumei, Lotzaita nele. Se Rav Yochanan tivesse falado isso com a boca dele, eu não teria acreditado. Agora, você está falando isso em Ravuna, você está falando isso em nome de Rav Yochanan? E cadê a tem gente que fala que foi diferente, foi com outros rabinos, essa mesma acontecimento da Rabba Barbarachana Marabiu Shomelevi. A mesma coisa falou Rabba Barbarachana em nome de Rabiu Shomelevi. A maneira falou para ele: a Elohim Rabiu Shomelevi, eu não acreditaria nem se ele mesmo falasse isso. Que eu posso falar num lugar que está sujo, com lixo, com tal, eu queria chamar, cobrindo a boca. O Miamar Ravuna, será que Ravuna falou isso? Ravuna Amar falou Ravuna o seguinte: Tamid Chamasul lo belamod b'makomatinofet. Um Tamid Chacham ele não pode ficar nesses lugares sujos, porque Lefichef Shalom lamod blir hur Torá. O Tamid Chacham ele está sempre pensando em Torá. Se ele está pensando em Torá, ele não pode ficar no lugar sujo. Como é que Ravuna vai falar que se ele está no lugar sujo, ele pode falar que ele vai chamar tampando a boca? Lokasha Kandomen Kanmemelech. Tenta responder a Gemara. Aqui no caso que ele está em pé parado no lugar sujo, ele não pode nem pensar em Torá. Aqui no caso que ele estava no meio do caminho e apareceu um lugar sujo. Ah, mas tem outro caso que ele estava falando Kriyat Shema, andando, passou para um lugar sujo, parou de fazer o Kriyat Shema, depois voltou. Vamos ver dentro. O Miamar Abiochanan, Miamar Barbarachana, Amar Abiochanan, Bechol Makom Mutar Lerevet Vitorah, Chutz Bet Amerechatz, Bet Akisseh. Todo lugar você pode ter, Hurd Bet Torah, você pode pensar em Torá, fora o lugar que toma banho, lá na casa de banho e a casa do banheiro. Bechitei Machanami Kan Beomed Bekan Bemealeh. Se você falar que aqui também é quando está parado, mas quando você está andando no banheiro, quando está passando para a casa de banho, você pode também pensar em Torá, hein? Será? Rabi Abau, Havakaz, ele bateu de Rabi Yochanan. Rabi Abau, ele estava na frente de Rabi Yochanan.
Estava atrás de Rabi Yochanan, Kakari Kriyat Shema, ele estava falando Kriyat Shema. Que mata bem me volta para tomar uma foto. Acho que quando ele chegou nesses lugares sujos, ele parou de fazer Kriyat Shema no meio que ele estava falando. A maneira Rabi Yochanan, depois ele falou para Rabi Yochanan, Le'ei Hanada, para onde eu volto? Agora eu parei de fazer Kriyat Shema o tempo que eu estava andando nesse lugar aqui sujo. Agora eu volto para onde? Lugar que eu parei ou para o começo? Respondeu para ele Rabi Yochanan, Amalei im shahid kedei moret kula choselerosh. Se você parou tempo suficiente para acabar todo o Kriyat Shema, volta para o começo. Mas é considerado uma interrupção que não pode voltar para o lugar que você estava. Então como é que Rabi Yochanan fala que você pode botar a mão na boca e ler? Se aqui parece que ele fala que não poderia ler. Fala agora não. Aqui Rabi Yochanan respondeu, para você que parou, que fala que não pode falar, se você esperou esse tempo, você tem que voltar para o começo. Para mim, você poderia ter feito com a boca na mão. Ledidi losvira ali. Ledidach desvira lá. Im shahid dele moret kulah choselerosh. Para você que fala isso, que sustenta assim, se você esperou esse tempo, você tem que voltar. Mas para mim, eu não concordo. Tânia Kavadid Ravuna, uma braita que foi falada na frente de Ravuna, Tânia Kavadid Ravchista. Tem uma braita para Ravchista, Tânia Kavadid Ravuna, a Melech, uma moto na forma de Achadol, Pivo, Kriyat Shema. Tem uma braita que fala exatamente o que Ravuna falou. Pessoa que está andando em lugares sujos, bota a mão na boca e continua fazendo Kriyat Shema. Tânia Kavadid Ravchista, uma coisa, uma braita que vai dar contra Ravchista, aí a Melech, me mostra numa foto. Loi Kare Kriyat Shema, não vai fazer Kriyat Shema, Velood, não só isso, ela chama Yakore, o Ba Posek, o Va Posek. E não só isso, você já está valendo e chegou lá, você tem que parar. Isso é uma braita. Lo Pasak Mai, e se ele não parou, o que acontece com ele? O que vocês falam para ele? Amarav, me acha Barberei de Rav Yoshua ben Levi, Alava Katuv Omer, Vegam ani natati lahem Hukim Lotovim, o Mishpatim Loichiu. Eu também dei algumas regras não boas e Mishpatim e outras leis que vocês não vão viver nelas. Quer dizer, coisas que você não deveria ter feito. Rabasi Omer, Havei Moshei Avon Bechevlei Ashav. É como se estivessem puxando pecado que Roi Moshei Avon Bechevlei Ashav. Você está puxando um pecado com cordas que seriam para puxar não pecado, mitzvot. Ravada Barava Amar Meacha. Ravada Barava fala de outro passuco. Dvar Hashem Bazá, que você desprezou as palavras de Hashem, que você falou as palavras de Hashem no lugar sujo. Vem passar que se você parou, Masharó, qual é o que ele ganha? Marababau, Alava Katuv, Omer, sobre ele o passuco fala, o Bidvar Azé, Tarichu Yamim, sobre isso vai se prolongar os seus dias, que daqui ele teve, porque ele teve um kavod, ele teve um respeito para as palavras do Kriyat Shema. Então a gente viu algumas coisas aqui, primeiro sobre os lugares que a gente viu por último, lugares que a gente pode ou não pode fazer Kriyat Shema, lugar sujo e tal, você tem que tomar cuidado para não fazer Kriyat Shema. Como se deve fazer Kriyat Shema? Tem diferença entre fazer Kriyat Shema ou Tefilá. Kriyat Shema você poderia fazer só cobrindo a ervá, Tefilá parece que não, porque Libão não pode ver ervatô. Tem que cobrir também o coração dele, tem que cobrir, tem que botar uma camisa. E a gente viu sobre a pessoa, sobre os casos que a pessoa arrotou, espirrou na Tefilá, que a rota que está falando sobre a rota que ele não conseguiu segurar, e ali está falando sobre a rota que ele fez de propósito, não pode, uma coisa ruim, uma coisa boa. Falou até sobre Nachatrua, do espirro. A gente viu também sobre essa parte do kavod que tem na Tefilá. Mais pra frente a gente viu sobre a parte das mulheres que são ervá, e aqui está falando até da mulher dele, da própria mulher dele, sobre essas partes que está se tratando que é ervá, a pessoa não padrece, que a princípio não poderia fazer Tefilá, Kriyat Shema, Kiddush também. Kiddush Shabbat também pode ser um problema. Isso aqui tudo a gente vai ver depois, cada um pergunta alahá para o seu rabino. Em cada caso é um caso. Marcar de uma leitura extra para a gente dar uma aproximada, né?